Fiz um passo a passo para a gente poder acompanhar, todo mundo entender direitinho como funciona essa relação dos scripts. Deixa eu fechar aqui essa enquete, organizar minha interface aqui. Beleza? Então, todo mundo me ouvindo? Né? Galera aí, bacana. Então, começando, pessoal, o primeiro passo para a gente poder realmente trabalhar com script é instalar o script. Né? Então, aqui nessa primeira tela, quem nunca, né, instalou um script, eu vou fazer aqui, né, vindo aqui no menu Windows, Utilities, Scripts. Eu organizei, tá vendo? Vocês vão receber exatamente assim como eu estou colocando, né, o material, para que você possa depois acessar com facilidade. Então, como eu falei, eu estou dividindo por áreas, né? Estou vendo aqui algumas pessoas, quem tiver sem áudio, sai do Zoom, volta. Eu estou vendo que a maioria aqui está conseguindo ouvir, está de boa, né? Então pode ser alguma questão local. Beleza, pessoal? Então, quem tiver algum problema, o webinar está sendo gravado, depois eu vou dar um acesso por e-mail também. Show de bola. Então vamos lá. Como eu falei na divulgação aqui do webinar, eu estou dividindo em temas, tá vendo? Estilo, texto, página, documento. E assim que eu tenho ele aqui no material de aula, todos os scripts aqui separados. Para instalar um script, basta você copiar e colar para essa estrutura do InDesign aqui, ó, com o botão direito, na pasta usuário, na pasta user. O InDesign vai te levar, né, a revelar no Finder, aqui no Mac, ou revelar no Explorer. Ele já te leva para o diretório lá dentro do software, né? Que é um diretório específico, que é o Script Panel, mas você pode colocar em pastas, tá vendo? Se você quiser organizar os seus scripts, é essa pastinha que você vai receber depois também para poder acompanhar e realizar aí seus testes. Então, copiou e colou para a pasta Script Panel, já está disponível para uso, não precisa reinicializar em design, nada disso. Já podemos começar. Bacana? Então, o primeiro pacote aqui, eu vou alternando aqui a tela. Vou liberando aqui, o pessoal está chegando. Quem está chegando aí, seja bem-vindo. Então, o primeiro deles é o pacote de estilos, né? Olha só, temos 3 scripts aqui. Primeiro, comentando, quem quiser registrar aqui o seu nome, colocar a data aqui do webinar e fazer qualquer anotação a cada página, você vai poder fazer uma anotação e essa apostila aqui é especial porque a anotação vai ficar armazenada no teu computador aqui no browser. Mesmo que eu avance e volte, ele já tem o cache. Bacana, né? Se eu der um refresh aqui na tela, então você pode acompanhar aqui o webinar, pode fazer as suas anotações e no dia seguinte vai estar lá disponível para você rever sem problema. Bacana? Então, o primeiro deles aqui, ó, estilo de caractere, lista parágrafo e rename style. Então, vamos lá no InDesign falar sobre esses. Estilo de caractere é um dos meus preferidos scripts, no sentido que quando você está trabalhando, às vezes você pega uma diagramação feita por terceiro e você precisa realmente identificar os estilos de caractere, né? E às vezes não está criado esse estilo, né? O que acontece? Você tem que fazer na mão. Então, esse script ele vai varrer toda a massa de texto e vai buscar algumas formatações, como bold, o itálico, sobrescrito, sublinhado, versalete, caixa alta. Né? São 6 variações de formatação que quando você coloca aqui no cursor, né? Tem que ser na caixa de texto encadeada, e roda o script, ó, ele já criou aqui o bold. Ó. Rodei o script, já criou o bold itálico. E assim, ele vai identificar toda a formatação local e automaticamente criar um estilo de caractere e já aplicar no texto também, que é muito bom. Por exemplo, se eu pego aqui um texto qualquer e formato ele aqui, ó, uma formatação, isso cria, se eu tenho um estilo de parágrafo criado aqui, ó, por exemplo, eu tenho um estilo de parágrafo texto. Quando você faz uma formatação local, deixa eu fazer isso aqui. Quando eu aplico aqui uma formatação local, eu dou ele um itálico, por exemplo, eu acabo criando uma violação no estilo de parágrafo. E rodando o estilo caractere, essa violação some,
porque justamente essa formatação local agora foi assegurada com o estilo itálico. Né? Então, isso para garantir o maior controle, né, do layout, da aplicação do estilo, e principalmente quando você pensa até na produção de um livro digital, onde a necessidade dessas marcações se torna ainda mais necessária devido à exportação para o EPUB. A mídia impressa, né, muitos profissionais, diagramadores, acabam, né, negligenciando essa parte, com a questão talvez de hábito, mas tendo né, um projeto gráfico bem definido, com os estilos também bem aplicados, é garantia aí de sucesso e evita retrabalho. Então, esse é o primeiro, né, começando aqui com o pé direito, estilo de caractere. Agora, quando você pega, às vezes, um trabalho também que foi feito por outra pessoa e você não sabe, né? Por exemplo, não sei quem é o estilo olho, legenda, título 2. Esse segundo script, que é o lista parágrafo, ele permite criar um catálogo de estilos de parágrafo. Então, ele é muito simples de usar, criou uma caixa de texto aqui do lado, clicou 2 vezes nele, ele utiliza o nome do próprio estilo e formata as propriedades que ele tem. Então, isso é até interessante. Se você faz assim, vários tipos de revista, tem lá. Então, você pode criar um catálogo visual dos estilos daquele projeto, até imprimir para consultar e tal. Isso até para depois chega um diagramador novo, para ele consultar como é que se utiliza, já facilita, começa a documentar essa informação. Né? Se eu estiver muito rápido e tal, vocês podem interagir aqui comigo, perguntar. Beleza, pessoal? Então, seguindo aqui, ó, repare que é um hábito também, essa questão, né? Ou, no caso, é um mau hábito, meu. Botar acento, espaço no nome do estilo. Eu não gosto, acho que isso, né, é fonte de problema. Então, eu tenho aqui um script que se chama Rename Style, né? Ele o nome já diz tudo. Ele automaticamente ele vai agir renomeando os estilos de parágrafo e caractere. Então, é fácil de usar, não precisa nem de experiência. Ó, clicou 2 vezes nele, ele dá um aviso, mas repare, ó, título com acento, com espaço, ó, matéria com acento, tudo isso vai embora agora. Ele automaticamente substitui o espaço por underline, tira os acentos todos. Mais uma vez, para mídia impressa, né, é até aceitável. Mas como uma boa prática, eu prefiro até em nome do arquivo do InDesign, nome de imagem. Nome de imagem, então, é mais sério ainda, quando você trabalha em rede. E em especial quando você trabalha com livro digital, mais uma vez, a exportação do EPUB é bem complicado trabalhar com estilo, com acento, com espaço, porque isso vai virar depois uma marcação na tag do HTML, e isso não dá certo lá. Bacana? Veja aí a ressalva do Xará. Aí facilita até a identificação e para trabalhar em rede, né? Trafegar esse arquivo na rede é muito mais seguro também. O primeiro pacote foi finalizado aqui, ó. Né, o webinar, pessoal, está sendo gravado. No final, vou explicar como vai ser feito esse acesso. Fechamos aqui o primeiro pacote com os estilos. Reparem, na apostila você tem um comentário que você pode fazer. A galera aí fizeram a anotação, para não esquecer. Avançando aqui, textos. O texto já tem uma quantidade maior. Vamos lá. Pega aí a água, o café e vamos começar. A apostila está na URL aqui, está publicada na... Só abrir, ó. Opa. Então, voltando aqui, pessoal, vamos lá. O próximo aqui, o próximo é a tela Apply Language, que é a autoria do meu xará que está aqui, né, o Luiz Felipe. Esse eu acho um script que está disponível na página dele, gratuito até. Já vou compartilhar aqui, ó. No final ele vai falar um pouquinho mais, mas deixa eu aproveitar a oportunidade. Ó. Ele está compartilhando aqui uma página com vários scripts gratuitos, todos eles. Ó. E, se eu não me engano, o Apply Language está aqui, vamos ver como funciona. Muitas vezes, pessoal, você recebe, né, o pessoal coloca o idioma lá em inglês, coloca o idioma, né, aqui em inglês, um outro idioma aqui também fica perdido lá no estilo ou na caixa de texto. E isso é muito ruim, né, para usar, principalmente para hifenização, né, se tiver no estilo de parágrafo. E em vez de você ter que ir quase que individualmente para alterar isso, esse script é maravilhoso. Olha só, isso no documento inteiro, você clica 2 vezes,
e você vai definir ó, qual é o idioma de todas as caixas de texto. Então, aqui é só colocar, repare que já está marcando aqui o dicionário errado, né? Para quem não conhece, eu estou aqui indo no Command K ou Ctrl K, você acerta a preferência, e eu venho aqui, cadê? No Spelling, está marcado nesse documento, ele já está ativado, ele não vem por padrão, mas aqui ele já está ativado para habilitar a verificação dinâmica. Por isso que o documento está em português, né? E aqui está em outro idioma, ele está, não está, na verdade, a palavra, ele não está identificando a palavra escrita certa no idioma que está marcado. Então, para corrigir isso, definiu ali, ó, confirmou, está feito, ó, já está aqui, ó, português, português. Excelente, excelente. Seguindo aqui, ó, vamos falar agora de a estrutura do texto. Então, eu tenho 3 scripts que lidam com essa questão de você dividir o texto, mesclar a caixa de texto também. Então, vamos aqui entender como isso funciona. Por exemplo, eu tenho aqui... antes disso, vamos falar aqui da divisão de coluna para frame. Olha só, você... né, hoje a gente diagrama, né, utilizando uma única caixa de texto e dividindo aqui no Ctrl B, você divide a caixa em colunas. Isso é muito comum, é uma excelente prática. Mas, de repente, no meio ali da diagramação, imagina que entrou aqui um anúncio, entrou um box, e você quer manipular só essa coluna. Então, você vai ter que botar aqui uma coluna, alterar, né, a divisão, expandir o texto. Não precisa. Existe aqui um belo script que é colunas para frame. Então, selecionou a caixa, clicou 2 vezes, agora eu tenho, ó, o texto continua encadeado. Posso aqui no menu extras, né? O texto continua encadeado, mas eu posso agora facilmente diminuir aqui, manipular, né? Colocar ali alguma informação sem problema. Vou tirar aqui, ó. Então, coluna para frames. O outro script aqui, aproveitando esse tema de colunas, eu já preciso que esteja uma caixa só, que é a possibilidade de colocar fios entre as colunas. Esse aqui, ó, o Inbutter. Esse é um script mais elaborado, ele abre, tá vendo, toda uma interface, onde eu posso estar habilitando aqui, ó, a forma que eu quero colocar. Se eu quero fio em todos os lados, se eu quero fio só na parte interna, se eu quero fio só para a esquerda, só para a direita, só do lado de fora, eu vou colocar só na parte interna, vou colocar ele em bolinha, vou aumentar aqui a espessura para ficar mais visível, colocar uma cor aqui mais vibrante. Aqui é o espaçamento, tá vendo? Então, ele dá todas as propriedades para você controlar como vai ser aplicado esse fio entre as colunas. E aqui está o fio aplicado, ó. A foto está ali por cima. Então, fácil, fácil. Ele aplicou esse fio, na verdade, esse fio está aqui agrupado, né? Ele está separado da caixa, ele é um elemento separado, por isso que ele agrupou a caixa e o fio, né? Acho que o script ele cria um outro frame. Mas também fácil aqui de aplicar. Eu teria que controlar aqui, fazer um acabamento melhor aqui, né? Colocar um fundo e tal. Todos os scripts vocês vão receber na caixa de e-mail. Vai ter um link lá para baixar. Todos assim, né, organizados em pastinha, como eu estou usando aqui. Todos são gratuitos. Agora sim, eu vou comentar sobre a divisão. Por exemplo, você está trabalhando aqui, eles estão com o texto encadeado, só que eu preciso, isso nessa página, eu quero separar esses textos, porque eu vou precisar incluir mais informação, vou botar ali um gráfico, enfim. Então, para isso, eu tenho um script que é o split text. Não, primeiro eu vou falar do merge text. Então, você pode selecionar 2 caixas de texto, certo? E eu vou escolher aqui, merge text. O merge text, tá vendo? Ele te dá também opções de fazer isso na página inteira. Você tem caixas de texto soltas, você pode selecionar todas e mesclar para tornar uma só. Isso em objeto selecionado, na página ou em todas as páginas. E aqui você tem que dizer qual é o separador,
que é o parágrafo, o Shift Enter ou a tabulação. Então, você tem que trocar esse caractere, vai botar o contra barra R. Eu não quero perder o parágrafo. E esse Fit Content, você marca aqui se quiser, mas nem precisa. Feito isso, pessoal, olha só, ele vai transformar as várias caixas de texto numa só, né, para você poder trabalhar. E ele já tirou do encadeamento aqui também. Então, esse eu acho interessante ele, que às vezes você vem com caixas de texto separadas e você consegue unir com facilidade. Da mesma forma, existe o script ao contrário, que é o split text. Esse aqui também é bem legal, porque olha só o nível de controle que eu consigo quebrar uma caixa de texto. No nível do parágrafo, no nível da palavra, de cada linha, da tabulação, um texto customizado, até de um grip, é coisa de doido aqui. Então, quando eu dou OK, ó, agora acabou ficando parágrafo vazio ali, né? Então, ó, quando eu dou OK pelo parágrafo, ele separa num... Deu erro. Acho que tem texto estourado. Ele vai separar uma caixa para cada parágrafo. Agora sim. Como tinha texto estourado, ele não tinha como exibir isso, né? Ele estava dando erro. Então agora, tá vendo? Eu consegui separar uma caixa para cada texto aqui, ó, para cada parágrafo. Aí eu ainda consigo, se fazer um efeito, fazer alguma coisa diferenciada aqui, ó, eu ainda consigo dividir ainda mais, ó, eu consigo dividir por linha. Aí eu tenho cada linha uma caixa separada. Enfim, aí vai da necessidade, até para criar alguns efeitos de posicionamento. Já imaginei, sei lá, uma abertura de um capítulo, você com um texto ali meio desalinhado, sabe? Abre aí um leque de possibilidade. E agora, se eu quiser voltar isso aqui como era, eu posso selecionar as 3 caixas e dar o Merge Text. Aí, de novo, texto selecionado no parágrafo. Se ajustar a seleção, aí ele manteve a caixa na seleção, ó. Mas eu poderia também ajustar o frame ao conteúdo. Aí ele ajustou ao conteúdo. Só que ele levou lá para o final da página. Nem tudo é perfeito. Mas agora tem o texto reunido de novo. Então, muita flexibilidade, tá vendo, para lidar com o texto. E o meu documento ele vai sendo destruído aqui. Deixa eu salvar ele com outro nome. Agora, outra situação que acontece é assim, ó, eu estou com o texto encadeado aqui. Ó. Esse aqui é um bom exemplo. Estou com o texto encadeado. Eu quero desencadear desse ponto aqui, ó, desse ponto para frente. Daqui para trás eu quero manter. O InDesign, eu até vou mostrar isso mais à frente, o InDesign tem script que lida com isso. Você consegue separar essa caixa do encadeamento ou quebrar o encadeamento por completo. Mas esse script faz diferente. O History Splitter, ó, você consegue uma coisa que eu já precisei muito fazer isso. Eu vou dizer para ele, ó, quebra desse frame para frente. Agora, para trás, continua encadeado. Esse aqui, ó, Split Before. Dou OK? Então, aqui, você repare que daqui ó, já não tem mais encadeamento. Ó, daqui para trás continua e aqui continua. Esse é excelente. Esse matou a pau. Beleza, pessoal? History Splitter. Então, ó, vimos aqui ó, em texto uma sequência boa, apply, colunas para frame, fio na coluna, toda essa brincadeira de mesclar e dividir. Agora vamos ver o que é numeração com letra. Isso foi, algumas vezes, eu estava até num evento, algumas pessoas, já por 2 vezes a pessoa perguntou como é que eu conseguiria colocar a numeração automática do documento por extenso. Tem até um artigo aqui no blog que é justamente esse script que eu vou comentar.
Né? Aqui eu estou explicando com mais calma, mas vamos aqui ao tutorial. Ó. Como é que funciona isso? Simples também. Ó. Você precisa fazer é criar na página mestra, repare que eu já estou aqui na página mestra, eu vou criar uma caixa de texto e colocar o jogo da velha. Ó. No lugar de usar o auto page number, como até eu estou comentando aqui na nossa apostila, no lugar de usar o auto page number, você usa esse caractere. Eu vou botar aqui nas duas páginas. Beleza? Ok. Aí quando você vai no documento, tá vendo aqui? Ó? Opa. Quem puder, vamos deixar o microfone mudo, pessoal, só para não colocar ruído aqui na gravação. Repare que fica, tá vendo? Lá os caracteres todos, ele está aqui por baixo. Né? Uma dica também que eu já dou aqui, uma dica bônus, é sempre trabalhar com os elementos da mestra numa camada acima. Que você, por exemplo, não quer, né, que ele fique oculto com uma informação, né, dependendo do projeto. Mas e aí? Cadê a numeração por extenso? Aí basta você clicar 2 vezes no script, aí começa a vir, ó, 7, 8. Isso para livro infantil realmente é um diferencial, muitas vezes. É importante ter isso por extenso e ele já está, o script já é infinito, ele vai somando, né? 100, 1000, vai embora. Beleza? Então, fácil de usar e dá um resultado bacana. Isso aí, deixa eu pegar um fôlego aqui. Ó. E com isso, fechamos o módulo do texto. Legal? Comentários, dúvidas, tranquilo? Estão usando aí as anotações? E agora, vamos falar de página. Como é que funciona isso aqui? Boa pergunta ali do Sérgio. Tem sim, eu vou compartilhar aqui um PDF com algumas fontes e vou comentar sobre isso. Tem vários scripts para nota. Né? Na sequência aqui eu vou comentar sobre isso. E vamos falar então aqui de página. O primeiro deles aqui ó, é a possibilidade de você mesclar os spreads, né? mesclar a página dupla, criando um novo documento. Então aqui o plugin, o script, ele vai fazer algumas considerações. Você aceita. Aqui eu vou dizer não, para ele não criar uma página em branco do lado da capa. Tá vendo? Ele cria um documento novo e agora, em vez de ter página dupla, você tem uma página inteira. Isso tem uma utilização maior até por uma questão da publicação digital ou, de repente, algum fluxo de trabalho. Eu achei interessante trazer esse script. Né, respondendo aqui, o webinar está sendo gravado, vocês vão receber por e-mail depois as orientações para visualizar. Respondendo a Jéssica, acredito que dure mais 1 hora. Né, 1 hora e meia de duração, pelo ritmo aqui que está indo. Então, esse é o Merge Spread. Né, ele vai mesclar a página. Um outro que, relacionado à página, que eu trago para vocês, é o seguinte. Ó. Esse aqui, ele também, o interessante dele é que ele também não altera o seu documento. Você continua com o documento original e cria um segundo. Esse aqui é o seguinte, olha só, eu vou tirar até páginas opostas aqui. E esse script, ele mescla as páginas na vertical. Uma coisa um pouco diferente, mas vamos ver aqui, olha só. É o Merge Page Vertical. Você vai escolher, por exemplo, eu quero que ele mescle. Essas aqui são as páginas, tá vendo? Eu quero que ele mescle da primeira página até a 6ª, por exemplo. Aí ele vai pegar a primeira e mais 5. Aí eu dou OK, ó. Agora, da primeira página até aqui... Isso deu problema.
Esse também tem um foco mais para publicação digital, eu até comento na apostila, para navegação em T de publicação digital para aplicativo, onde cada matéria, cada seção é uma altura só, uma página inteira. Então, é um uso mais específico, mas eu trago aqui para vocês. Ele tinha testado, mas ele nem deu um resultado tão adequado, não. Vamos seguir em frente. Então, fechamos esse aqui de página. E agora vamos falar de documento. Documento também temos alguns. E documento tanto relacionado ao painel book, quanto ao documento do InDesign. O primeiro que eu vou comentar é o Batch Convert, que eu até passei por e-mail para vocês, né? Bem, eu vou falar dele rapidinho, porque eu já tenho vídeo gravado, eu já compartilhei ele. Esse aqui, na verdade, o ideal é você não ter nenhum documento aberto, certo? Porque ele vai agir em lote numa pasta de arquivos. Então, por exemplo, você aponta a pasta de origem, vou pegar aqui, ó. Eu tenho 4 arquivos de InDesign. Então, você pode pegar do formato original, tá, InDesign, e fazer diferentes tipos de conversão. Quando eu pego um projeto feito por terceiro, eu tenho o hábito de pegar os arquivos e converter para IDML. Então, essa conversão para IDML e depois de IDML para InDesign, eu faço sempre aqui em lote. Eu faço essa conversão, aí depois eu altero aqui, ó, IDML, e venho aqui para InDesign. Então, você dá limpa um pouco, né, a estrutura do arquivo, fica legal. Eu posso converter ele para PDF também, né? Vou botar aqui um perfil pequeno, ignorar erros, sobrescrever o arquivo existente, sempre é bom. Dou OK, ó, e ele nem abre os arquivos, ele já executa direto. E quando eu vou aqui no Explorer, cadê? Já está o PDF criado aqui, ó, de cada arquivo do InDesign. Então, ele é realmente bem produtivo. Deixa eu até abrir o painel Book, para continuar falando a partir do Book. Ó. Então, quando eu tenho um trabalho, né, longo, eu estou trabalhando com Book, às vezes surge a necessidade de reunir todos esses arquivos num só. Aí, para isso, eu tenho um script, né, que é o Merge Documents, que vai criar, né, mantendo a ordem de leitura do Book, também sem nada aberto, só com o painel Book que você quer mesclar. Vem, ó, clica 2 vezes, ele já começa a processar. O interessante é que eu consigo ter o resultado final, a tarefa executada com sucesso, e eu tenho, ó, a capa, eu venho aqui, ó, outra matéria, e ele separa, né, ele mantém o encadeamento de cada arquivo do InDesign. Funcionando muito bem, ó, todo o material. Então, aqui começou uma nova sessão. Ele realmente me ajuda em alguns projetos que eu preciso. Né? Às vezes o livro vem muito separado, cada capítulo ali, cada sessão, eu reúno todas as sessões num capítulo só, é bem produtivo. Agora, outra coisa que é interessante é quando você, ainda do painel Book, você exporta em PDF. O que acontece quando você exporta um PDF a partir do Book? Você gera um PDF de todos os arquivos. Mas se de repente você quer ter um PDF de cada arquivo, ou um PDF também, né, de cada página de cada arquivo, ou separado por seção. Então, para isso que existe este script aqui, que te dá muito mais opções de como gerar esse PDF. Também não precisa ter nenhum documento aberto, esse aqui está aberto, mas ele sempre vai identificar o painel Book, tá vendo? Ele pega o painel Book, coloca aqui na ordem, e olha só as opções que nós temos, ó. Está funcionando bem para vocês, ó. Gerar como documentos separados, gerar como páginas, cada página de cada arquivo. Aí você pode pegar o alternate layout aqui de cada um. E esse eu acho bem interessante. Se você tiver seções, de repente, ali em cada arquivo desse, ele já separa por seção. Certo? Então, eu posso gerar aqui, ó, como documento separado. Vou escolher o perfil, vai salvar onde? Salvar lá no Book. E documento separado já até está lá, porque é o outro processo, né, que eu vou deletar aqui, ó. Foi do batch. Então, eu dou OK. E ele vai gerando aqui, a gente vai passo a passo, vendo cada um que ele vai
exportando. Mas aqui você tem muito mais granulidade, né? Você vê documento, página e seção. Ele chega num nível bem mais profundo. Então, nessa página a gente tem, tá vendo, esses comentários que eu fiz. Você pode ir acompanhando aqui também. Agora, o próximo que eu quero comentar é um também, assim, autoexplicativo e bem interessante. É um script antigo para fazer capa de livro. Você nunca mais vai precisar ter tanto trabalho para montar uma capa de livro, já que você pode utilizar o Honeycover. Tá vendo? Ele monta uma interface. Esse site aqui, esse aqui é do... Fugiu o nome do site agora. InDesignScript.com, tá vendo? Também é uma ótima fonte de script, como eu vou comentar no final. Passar vários links aí para vocês baixarem e terem acesso também a outras fontes. Isso. Então, olha só, você define a unidade de medida, né, milímetro, define aqui ó, a medida da frente, a lombada, a altura, toda a parte de sangramento, até a área de trabalho também, o pasteboard, define se vai ter orelha, sei lá, botar 50, a lombada da orelha, será 1, certo? E aí é só criar, ó, você tem um gabarito bonito aqui, ó, com toda a especificação, com as marcas de dobra, de corte. Fácil. Não, depois de pronto, se você precisar mudar, você executa de novo o script, né? Aí executa de novo. Ou você altera direto aqui no layout, né? Porque isso aqui está em camada, né? Está travado aqui, mas são linhas. São objetos na página. Você pode ajustar aqui. Pode ser um folder também, né? Agora, por exemplo, digamos que eu esteja começando um projeto. Pois é, né? A gente... Baú do Raul aqui, né? Desvendando. E ele é antigo, hein? Isso aí é antigo. Agora, a gente sempre começa uma diagramação que normalmente importando um texto do Word, né? Overview, daí boas dicas. Essas trocas é sempre interessante. Não, mas pode passar para todo mundo, Cristiane. Bota aí para todos verem o site, por favor. Essa troca é sempre legal. Então, pessoal, olha só. Esse script aqui, Place Docs, ele permite você importar vários arquivos do Word simultaneamente. Então, por exemplo, aí que faltou para mim faltou pegar um arquivo aqui, peraí. Esse. Então aqui eu tenho 3 arquivos de Word ali, né? 4 arquivos de Word. Certo? Então, se você quiser importar todos de uma vez só, você executa o script também, não precisa nem ter documento criado, que ele vai criar um. Executa ele e indica aonde está os arquivos de Word. E dá aqui OK, ó. E ele vai listar os arquivos. E você ainda pode dizer para ele, não, esse é o primeiro, esse é o segundo. Você controla a ordem de importação que ele vai realizar. Certo? Pode remover, até se trouxe errado. Acertou aqui o painel, dá OK. E ele importa isso automaticamente aqui na sequência. Beleza? Esse aqui é o Place Docs. Agora o seguinte, o que faltou aqui é o Layout Zone. O Layout Zone, ele é um script também, é das antigas esse. Ele é quase que, não um substituto, mas ele trabalha com a ideia de compartilhamento do conteúdo. Digamos, deixa eu voltar para o meu documento, o meu de exemplo. Digamos que você esteja diagramando
né? Eu preciso, sei lá, eu estou trabalhando aqui na foto, nesse texto, e eu quero compartilhar o olho e mais essa parte aqui do texto com outro editor, né? Então, o Layout Zone ele permite que você exporte partes do documento para que outra pessoa consiga abrir no InDesign, já que a gente não consegue abrir o mesmo arquivo do InDesign por duas pessoas ao mesmo tempo, né? Ele é quase que um encopy, né, que permite também esse fluxo de revisão, de edição simultânea até. Mas ele trabalha tudo no nível do InDesign. A ressalva que eu tenho que fazer do Layout Zone, até no material aqui que eu vou compartilhar, tem até um PDF aqui explicando, ele não é instalado como os outros scripts aqui. O Layout Zone, você precisa copiar a pasta dele, você vai copiar aqui a pasta dele e vai levar direto, no caso, tanto no Windows ou no Mac, direto para a pasta do InDesign, tá vendo? Essa pasta de script aqui é diferente da pasta que eu acessei com o botão direito lá dentro de User. Lá até o Script Panel, também nem é essa aqui. Então, basta colocar o Layout Zone aqui, ó, no nível do script dentro do InDesign. Aí vai ser precisar fechar o InDesign e abrir de novo, porque ele fica disponível no menu Edit. Ele nem, né, ele é um script mais chique, assim, né? Ele nem se mistura ali no painel script, ele já se integra direto aqui na interface do menu do InDesign, o Edit. E como é que funciona? Você seleciona, né, por exemplo, selecionei duas caixas de texto aqui, venho no menu Edit, Layout Zone, eu faço, né, um assign, crio essa área e vou salvar isso no... Vou botar aqui, ó, pela revisão. Aí ele vai salvar a seleção, aqui é o default mesmo. E essa área aqui, ela fica como se fosse uma imagem, eu não consigo mais editar. E outra pessoa agora pode abrir esse arquivo, tá vendo? Eu posso chegar aqui e tirar essa infinização, posso colocar aqui uma edição, salvar esse arquivo, né, em outra máquina, abrir e tal, e no final volto com ele para o InDesign. Eu faço converter, Zone é trazer esse arquivo de volta. Cadê? Está dizendo que o link foi... Tá vendo? Ele já atualizei o link, acho que depois que atualizar que ele consegue voltar como original. Aí ele até voltou lembrando que estava com texto em contorno, tá vendo? Então, é uma opção assim, interessante para trabalho em grupo, para você poder compartilhar uma parte do documento. Não vai ter que esperar, né, um diagramador terminar para o outro poder acessar, um editor poder acessar. Fica então essa dica. Beleza? Comentando sobre essa dica, né, atualizem para o 2019, assistam lá a live que eu fiz lá, tá no Facebook, na página da Dolpixel, sobre a possibilidade de você importar comentários do PDF diretamente no InDesign. Isso também muda o fluxo de revisão. É uma atualização forte que veio agora no 2019. Vale a pena se envolver e implementar isso. Chega de ficar, né, imprimindo, de ficar, né, fazendo revisão na mão, tendo que bater 2, 3 vezes a alteração. Te dá muito mais controle para o diagramador ali, ele já te leva para o ponto certo, você consegue ter muito mais segurança nisso. Show de bola, pessoal. Então, ó, fechamos aqui o quarto pacote. Então, estamos indo bem, né? Não vamos avançar muito também. Vai lá, vamos. Objeto. O objeto só tem um. Esse aqui está mais simplesinho. Vamos ver aqui o que é o anchor. Na verdade, tirar da ancoragem o que vem do Word. Né? Quando a gente importa um texto do Word, muitas vezes vem uns box, né? Vem coisas assim que foram colocadas já no Word que não entram no fluxo do texto. Isso atrapalha muito a diagramação. Olha só como esse script é lindo também. Ó. Vamos criar um documento novo.
eu vou importar um arquivo do Word. Vou importar esse aqui do didático, que tem essa situação. Ó, repare que tem vários boxes aqui, ó, que eram textos que estavam junto de uma imagem. Eles entram tudo assim ancorado. Várias situações. Olha só o que acontece quando a gente vem aqui, ó, e executa o script. Quando você tem que estar com uma caixa de texto, né, selecionada, para saber aonde vai agir. Automaticamente, ele tira da ancoragem e coloca na massa de texto. Agora é uma massa de texto só. Já podemos começar a diagramação. E olha que lindo. Ele identifica com essa tarja roxa o que é qual o texto que estava ancorado. Para a gente poder também, né, saber que isso aqui, no projeto original lá do Word, alguém pensou que isso estava no box, estava separado do fluxo. Então aqui, de repente, vai receber aí um estilo, um tratamento diferente. Então eu comento aqui essa observação, ó, que esse roxo não é um sublinhado ou uma marcação do design, ele é um texto condicional. Um texto condicional, e você consegue depois ocultar ele, para não ficar esse roxo aí visível o tempo todo. Você vem ali no menu Window, né, tipos e tabelas, condicional text, e é só desabilitar aqui, não desabilitar não, né? Tirar a marcação, né, colocar ele condicional. Se você tira o olhinho, ele some, na verdade, né? É só tirar a condição dele. Eu vou botar aqui hide também, ó, a indicação como hide. Já resolve. Beleza? Como o Sérgio comentou, realmente esse é bem útil. Todos são, né? Um pouquinho mais que os outros. Esse aqui também é bem legal. Então, ó, o objeto foi rapidinho, pessoal. Bota aqui alguma anotação, vai usando aqui a apostila. Já vamos para a imagem. A imagem, na verdade, esse aqui está fora, né? Na imagem a gente só tem um também, que é essa dica bacana de você poder, por exemplo, eu quero rediagramar, né, mas eu quero aproveitar as caixas. Olha só que beleza. Ó. Clicou sem selecionar nada. Clicou 2 vezes, as imagens foram embora. Fica só a caixa. Então, uma forma prática também de zerar aquele projeto, que é, de repente, catálogo, né, essas coisas assim que são repetitivas, você pode estar eliminando essa informação e aproveitando aí o layout. Deixa eu não salvar isso aqui. Vou botar aqui um revert. Então, agora a gente deu um gás, né? Imagem foi e tabela. Tabela tem aqui esse script é bem interessante, porque quando a gente mescla célula, por exemplo, se eu chego aqui, ó, e vou mesclar, o InDesign, né, ele perde a referência da colunagem. Né, isso eu já precisei fazer algumas vezes, aí você precisa trabalhar ali, né, o parágrafo, subir o texto do parágrafo. A ideia desse script é o quê? Ele mescla, mas mantém a tabulação ali, né? A colunagem. Então, é um detalhe, né? É um detalhe, mas que te dá aí segurança, pelo menos, para você manipular dados tabulados aí com mais segurança, né? E mais padronizado, sem perder a tabulação na hora de mesclar. Beleza, pessoal? Então, ó, fechamos aqui essa série. E agora, ainda tem mais conteúdo. Eu vou falar um pouco dos scripts que vêm no InDesign. Esses aí eu não preciso nem mandar, porque já está aí com vocês o tempo todo, esses scripts já estão no InDesign desde, acho que a versão 2. Né? Para isso eu tenho um outro documento aqui, que é o meu Super Dicas. Vou abrir. Então, chegando aqui, olha só, vamos falar agora dos scripts presentes aqui dentro de Application, Samplers, né, o que a Adobe generosamente já nos fornece. Aí eu tenho aqui nesse documento, tá vendo a identificação deles.
Tem vários, tá vendo? Uns são mais úteis que outros também. Crop Max aqui eu acho interessante para quem faz cartão de visita ou precisa trabalhar numa página maior. Já tem a possibilidade aqui de aplicar, tá vendo, todo um controle de marca de corte, marca de registro, em cada objeto, ou na seleção inteira, isso é interessante também, pode ter todo esse controle, e ele bota isso numa camada separada para você, ó, bonitinho, fácil ó, de aplicar, às vezes você faz isso na mão, ou por outros caminhos aí bem mais trabalhosos. Né? Esse outro aqui, a gente não dá nada por ele. Image Catalog é um recurso semelhante até ao que o Photoshop também faz, mas estamos aqui no InDesign, né? Quantos aqui preferem o InDesign ao Photoshop? Dá uma concorrência desleal, né? Assim, né? É dividir o coração. Aqui, deixa eu pegar algumas imagens. Ele vai pedir para você, tá vendo? Direcionar a coraçãozinho para o design. Ele vai pedir para você direcionar para uma pasta com as imagens. Você monta aqui um grid, até dá um offset, coloca até um label com o nome do arquivo. Tá vendo? Faz um negócio bacana. Dá OK, ele cria um documento, ó, um catálogo. Então, não precisa nem ir para o Photoshop para fazer isso. Já está aqui, ó, pegando o nome do arquivo como legenda e disponível já no programa. Beleza? Esse outro aqui, ó, separei os nomes especiais para vocês. Ó. Quando você precisar classificar, né, os parágrafos em ordem alfabética, já tem aqui, ó, classificar parágrafo. Tem que selecionar, né? Aí ignorar espaço, manter formatação. E ele automaticamente ó, já coloca todo o texto, né, do parágrafo em ordem alfabética. Também acho útil, acho que pode aí ajudar alguém em algum momento. E agora chegamos à dupla aqui do InDesign que faz essa divisão. Então, reparando, vocês já aprenderam 3 scripts, né, que permitem esse controle. Agora mais 2, que era o Merge Text, é o Split, e aquele history que você consegue dizer, né, qual é a posição, né, daquele frame para frente ou para trás que ele vai tirar o encadeamento. Aqui vamos exibir ó, o encadeamento só para vocês perceberem, né, que está aqui encadeado. Então eu posso tirar o encadeamento uma caixa só, né, que é o break frame. Muitos já devem conhecer aqui, ó, ele continua encadeando. Ou o split history, que aí já faz o desencadeamento completo, né? Então essa dica aqui não poderia passar vazia. Esse outro aqui é Place Multipage PDF. Isso é bem interessante para você importar um arquivo em PDF automaticamente com o design, ele já, como se fosse um texto do Word, ele já traz tudo na sequência. Esse aqui é mais conhecido, né? Vocês já conheceram? Acho que a maioria aqui já deve ter utilizado. Fica aqui a dica, então. Bem, pessoal, então com isso, eu vou fechando essa parte de script. Tem mais uma dica, né, de script, que é o de imposição, para a gente falar um pouquinho sobre a expressão regular. Bacana? Então, vamos terminar aqui essa parte que eu botei de miscelânea. O que é esse script de imposição? Ele trabalha com PDF, como eu coloquei lá na apostila. Eu venho aqui em outros, ó. E ele já tem vários scripts combinando o casamento com a gráfica. Então, por exemplo, se eu tenho aqui essa imposição de caderno de 16, isso aqui são os cadernos. Então, a minha gráfica diz que eu não tenho um caderno de 4 por folha. Então, eu vou usar aqui, ó, de 4. Eu vou dizer quantas páginas o meu PDF tem. Se quiser botar uma margem, alguma coisa. No caso, o meu PDF tem 16, né? Ele deve montar 4 páginas de 4. Tá? Aí eu dou OK. E ele me diz, cadê o PDF, então? Aí eu vou dizer para ele aqui, ó, pega o PDF, aqui, ó, o PDF de 16 páginas. Aí ele deu eu, poxa.
deu um aviso ali, mas está fazendo. Então aqui, ó, A1 para 16. Entrou esse aqui de gaiato na história, né? PDF não tem nada disso. Acho que ele está pegando outro PDF, sei lá. Mas assim, é mais uma dica para quem trabalha com gráfica, ter também esse recurso de imposição. Beleza? E agora vamos falar da expressão regular. A expressão regular estava lá naquele outro arquivo, deixa eu voltar nele. Deixa eu voltar aqui no Super Dicas. Cadê? E aí, quem já utiliza a expressão regular? É o grep. Aqui eu tenho um exemplo do uso da expressão regular para evitar a forca. A forca é um termo, né, que a gente identifica como você ter uma única palavra no final, no início da linha, aqui no final do parágrafo, tá vendo? Então tem três forcas aqui sequenciais, né, matando aqui a diagramação. Então eu tenho o estilo de parágrafo, ó, o meu estilo de parágrafo normal, né, tá? Só que coloco o estilo de parágrafo grep, tá vendo? Ele automaticamente refaz aqui a diagramação, o ajuste do texto, para garantir que a última linha do parágrafo fique com duas palavras e não mais com uma. Né? Quando eu seleciono tudo, ó, o básico e o grep. Então, o que faz isso? O que força a última linha do parágrafo ficar com duas palavras é esse singelo código aqui. Ó. Aí eu trago um script, porque quem olha isso aqui é grego, né? O que é isso? Aí nós temos aqui um script que pode, né? A expressão regular é quase um idioma, né? Você tem que ir se envolvendo, né? Vendo vídeo, estudando aqui com a Dolpixel, aí com o Felipe também, né? Que ele também trabalha bem com expressão regular. E assim, ó, utilizar um script como esse. Esse script aqui, ó, eu compartilho com vocês, qual é o grep? Você, na dúvida, você coloca a expressão regular aqui e clica, mostre-me. Ele vai criar um documento e vai... A tentativa é tornar mais claro, né? Mas ele vai explicar o que é cada marcação da expressão que eu coloquei lá. Não sei se mais ajuda ou atrapalha, dependendo da sua intimidade com a expressão regular. Mas o que ele está dizendo aqui é que ele está buscando, né, qualquer palavra que esteja antes de um espaço e qualquer palavra que esteja depois de um ponto, seguido aqui do parágrafo. A dica, mas aqui já é um nível mais elevado, né? Eu só estou mostrando, né, que existe esse script e aqui eu estou mostrando já o resultado final, que é o seguinte, é aplicar isso no estilo de parágrafo dentro do grep style. Muitas vezes eu não preciso, eu não tenho que entender como funciona, basta você pegar esse script e criar um estilo de caractere no break. Aqui eu estou criando um novo. Mas é criar um estilo de caractere sem quebra. Porque o script ele vai justamente no espaço entre uma palavra e outra para evitar que elas se separem. Essa é a magia mágica ali, né, que ele faz para que tenha duas palavras sempre no final. Ele identifica o parágrafo, o ponto, ou qualquer ponto, interrogação, exclamação, a palavra, aí ele pega o espaço que tem ali antes e identifica que tem que ter uma palavra também antes. Enfim, feito isso, aplicando o grep dentro do estilo de parágrafo. É a dica para você ter uma diagramação, né, com a melhor acabada, sem... não precisa nem revisar, porque não vai ocorrer uma vez que você aplique isso no estilo de parágrafo do texto. Show de bola, pessoal. E aí, estão gostando? Muita informação nova. Agora eu trouxe aqui para a gente, seguindo aqui na apostila, na verdade, ó,
tenho 3 exemplos de expressão regular para a gente lidar com o excesso de espaço, né? Melhorar a quebra de palavra composta também e eliminar a palavra repetida. Esse eu acho bem interessante. Aqui não dá para copiar, né? Então, por exemplo, deixa eu voltar lá para o meu arquivo. Então, se você tem situações, de repente, como essa aqui, ó, social, isso às vezes acontece, né? Mais do que a gente imagina. A verificação ortográfica do design já identifica também. Mas se você quiser aplicar isso no documento inteiro, o que ele está dizendo ali é para a gente localizar aqui no grip, né? Aqui na borda da palavra, na borda da palavra ele está pegando um caractere, qualquer letra, na verdade. Pode ser esse também. Aí aqui a borda da palavra, só que seguido aqui de um parêntese, né? Seguido de um parêntese para agrupar. Então ele está identificando uma palavra, um espaço, e esse /1 significa o mesmo conteúdo. Então quando ele encontrar 2 conteúdos em sequência, ele vai manter só o primeiro parêntese, que é o $1, que esse aqui é o caractere de troca. Tudo que tiver em parênteses, quando você localiza, você consegue manter esse conteúdo utilizando esse caractere de troca aqui, ó. Aí eu ponho o /1. Ah, mas aqui não pode ser esse, não. Porque tem que ser palavra. E com um repetidor aqui, ó. E aí vai funcionar. Tá vendo? Ele já identifica. Aí eu vou dizer para ele, ó, mantém só o encontrado 1. Esse primeiro que ele encontrar, o primeiro que ele encontrar, ele elimina. Beleza, pessoal? Então, esse foi um exemplo. Esse aqui é interessante também, porque em palavras compostas, ele justamente é semelhante até à questão da forca. A forca foi aplicado o no break space, para ele não separar no espaço entre a palavra, entre as 2 palavras. Aqui vai ser aplicado também o no break, só que no hífen, certo? Esse já deveria ter. Vou ter que copiar. Deixa eu abrir ele aqui rapidinho. Tá mais rápido. Aqui na dúvida também, eu acho bem interessante esse script que eu passei, e depois que você tiver já um maior entendimento, né, começar a usar e a pesquisar sobre isso, quando você encontra uma expressão regular, você pode usar esse script aqui para tentar, tá vendo, identificar, mas isso vem com o aprendizado, né? Esse aqui, quando eu uso esse comando de look behind, look ahead, tem que ter um treino maior na vista, assim, para identificar isso.
Então, vamos aqui, ó, localizar, mas eu tenho que ter uma palavra preparada aqui para isso, né? Tem que ser aquela situação que... Essa situação que quer ser evitado, né? Você tem uma palavra composta e ela está separando justamente no hífen, né, dessa palavra. Botei ali professor-aluno. Então, ele vai localizar justamente situações como essa, né? Aí ele localiza aqui a palavra e ele vai formatar o traço. Aí eu vou aplicar aqui o, o no break. Né? Esse é mais específico para justamente ele evitar que essa palavra se separe. Isso também pode estar dentro do estilo de grep, já no parágrafo. São comandos que isso você pode ir refinando esses termos na diagramação para evitar quebras e finalizações indesejáveis. Eu já vou, para não avançar mais, eu vou passar aqui a palavra para o meu xará. Para ele também ele tem uns scripts para compartilhar com vocês. Então, xará, manda bala aí, a gente já caminhar para o... Pode ser, pode ser. Então, pessoal, a gente está aqui, ó, com a parceria, né? Tem agora mostrar para vocês alguns links. Eu já compartilhei esse link aqui, que são os scripts, né, produzidos pelo Felipe. Esse aqui é gratuito. E eu tenho algum conjunto, ele separou aqui um conjunto bacana de scripts, uma oferta especial para vocês, né? Então, entre eles tem esse aqui que converte automaticamente, quando você exporta para PDF, né, ele já converte o texto para curva, mas sem... E depois ele volta esse texto normal para o design, para você não perder a edição do texto, né? E esse aqui que cria guias complementares também para você poder fazer coluna falsa, ou ter um ajuste melhor, né, um controle melhor na diagramação. Esse conjunto, eu vou compartilhar um link com vocês aqui, né, da parceria. Tem um desconto aqui generoso aí de 50%. E não é só esse, são só dois, mas tem vários outros aqui também. Que vocês podem, né, de controlar alinhamento, né? Vou compartilhar aqui, também vocês vão receber por e-mail depois. Eu vou passar para vocês. E agora, já para não avançar, eu queria compartilhar um link também. Quem gostou de utilizar aqui a apostila, né? Esse recurso também de anotação, isso aqui é feito direto no InDesign, utilizando um método em Five, né, que eu venho praticando, e utilizando nos projetos, dando treinamento. E eu compartilho aqui uma aula bônus, né, que eu justamente comento como essa versão atual melhorou a exportação, né, do formulário, essa possibilidade também de criar quiz, enquete e armazenar o conteúdo no browser. Então, esse aqui é a aula bônus, tem aqui uns 20 minutos, e você pode se inscrever para assistir o webinar, né? É um webinar completo com toda a informação do processo de exportação com o método em Five, né? As 5 formas de distribuir: distribuir para a web, otimizar o impresso, o web app, o mobile app e até alimentar um aplicativo de banco. Felipe, quer apresentar o script? Vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Eu vou parar o meu compartilhamento. Tá, vou continuar gravando aqui. Ué, não está compartilhando.
Foi o vídeo. Ah, é que os participantes estão... Tá desabilitado para compartilhar a tela. Ah, agora você me pegou. Não estou preparado para isso. Acho que eu preciso... Deixa eu ver aqui rapidinho. Make host. Tenta aí agora. Agora sim. Estão vendo aí? Eu estou vendo. Vou habilitar o chat. Beleza. Então vamos lá. Uma das coisas que eu no último trabalho que eu peguei, eu senti muita falta de guias complementares. O pessoal da diagramação, só para vocês entenderem, ultimamente eu tenho trabalhado como analista de implantação de sistema para empresa de jornal. Então a gente implanta o sistema e migra o sistema que eles estão usando atualmente para o sistema novo e refaz todo o treinamento. Tem muita gente que não usa em design, então a gente faz treinamento em design e tal. E muita gente fazia manualmente uma porção de coisas que eu agora já, como desenvolvedor de script, eu tenho um olhar mais apurado para entender o que pode ser automatizado ou não. E guias era uma coisa que o pessoal criava muito, com muita frequência, manualmente, e não tem necessidade. Então, por exemplo, eu tenho aqui, por exemplo, um documento com uma spread de 2 páginas e a colunagem é diferente. Eu tenho 3 colunas aqui, 6 colunas aqui, inclusive com o Gutter, o entre colunas, diferente. Então eu criei um script, que quando a gente roda, esse script está incluído no pacote que o Felipe comentou com vocês aí, que ele permite vocês escolherem, eu quero guias de indentação. O que são guias de indentação? Elas vão fazer recuos na colunagem e nas margens. Deixa eu mostrar para vocês. Selecionou indentação, ok, com a medida do Gutter, metade da medida do Gutter ou uma medida customizada. Então vamos fazer com metade da medida do Gutter. Presta atenção aqui no painel de guias. Então, ele já cria as guias numa layer separada, bloqueada, então vocês conseguem editar, é só desbloquear a camada, e já fica com recuo. Para que o pessoal usava isso? Eles faziam muito, por exemplo, criar um box aqui, com um fundo qualquer, e depois um frame de texto. Aí eles davam recuo, faziam cálculos, botavam para cá, shift setinha para lá, para ajustar e tal. Então, dessa forma, já fica mais fácil, já gruda na guia ali e pronto. Já coloca o texto aqui dentro e fica mais fácil de fazer esse tipo de medida. Outra coisa que eles usavam muito é coluna falsa. Eu tenho o meu jornal. Aí outra coisa, o Ctrl Z, dando Ctrl Z, Ctrl Z, ele desfaz todas as ações do script num Ctrl Z só. Então, faz todas as guias numa ação só. A opção desse script é duplicar o número de colunas. Então, nessa página que eu tenho 6 colunas, em um jornal que eu o planejamento comercial deles era em 6 colunas, vendido em 6 colunas, mas o editorial, a diagramação era feita em 12 colunas. E aí não interfere, não muda nada para o pessoal do comercial que continua com 6 colunas. Esse script sempre vai criar nas 2 páginas. Se vocês estiverem numa spread com uma página só, vai criar só naquela página. Quando for página dupla, ele vai criar nas 2. Se vocês não querem nas 2, é só destravar a camada e deletar da página que vocês não querem. Tá? Outra coisa que o Felipe comentou ali do script para converter PDF, né? Curva, isso, manda para PDF já convertendo o texto em curvas. Vou aumentar isso também aqui. Eu vou mandar para PDF só a minha página 2 e eu não quero que dê problema nenhum na gráfica, então eu já vou converter isso aqui para curva. PDF criando o outline. Ele já me pergunta onde é que eu quero salvar um backup desse meu documento. Aqui nos meus downloads. Todo documento ou página por página. Página por página. Já gera um PDF. Ela converte para curva, gera o PDF,
e ele pergunta se vocês querem reverter o documento para o que era antes, para não perder nada. Então, reverte, o documento volta ao original, sem problema nenhum, e o teu PDF vai lá cada uma das páginas. Ó. Quando a gente abrir o PDF aqui, ó, não é essa... É a primeira página? Cadê? Até a próxima, Jéssica. Vou mandar. Não sai que ainda tem um recado especial aí para vocês, hein? Quem está em online. É a página 3, né? É a 2. Não está aparecendo aqui. Deve ter dado algum problema, até porque eu estou usando o InDesign CC 2019, pode ser que tenha mudado algum... Tudo isso que eu mostrei só foi no 2018. Outra coisa bem legal... Deixa eu... De versão para versão, muitas vezes ele muda. Às vezes muda algum detalhe, algum comando, alguma coisa assim, mas eu já vou verificar isso aqui quando a gente terminar. Vou atualizar lá o pacote. Esses scripts de alinhamento aqui, ó, é uma coisa que eu uso muito, 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 muito. Então, por exemplo, um objeto na minha página e eu quero alinhar ele aqui em cima, na margem, bem na margem da página e no topo. Eu criei atalhos para os scripts para me permitem só com um clique botar o elemento onde eu quero, ó, no topo, lá na outra margem, no centro da página. Esse pacote de scripts aqui, todos eles de alinhamento, ó, eu coloquei inclusive os atalhos que eu uso, que é muito legal, nos faz ganhar muito tempo na produção, e ele funciona de modo dinâmico. Então, por exemplo, se eu tenho uma seleção com 3 objetos, e eu quero alinhar, aí eu vou ter que abrir a caixinha de alinhamento, clicar no botão, então eu posso, ó, Shift L à direita. Tem um objeto chave, que é quando você tem uma seleção, você clica de novo. Você trava ele? Ele alinha direitinho no objeto chave. Se eu tenho um objeto só, ou seja, um grupo, por exemplo, Shift L, ele alinha na margem. E assim por diante. Então isso aqui é muito legal, faz a gente ganhar muito tempo. Claro que vocês têm aquele período de se acostumar com o atalho que vocês colocaram e tal, mas quando estão fazendo um infográfico, quando está fazendo alguma coisa, ganha muito tempo, é impressionante. Ó. Ganha tudo para baixo, é muito rápido. Muito bom. E outra coisa que eu gosto muito é esse Save As para reduzir o tamanho do arquivo. Quando a gente está trabalhando, todos que o Felipe demonstrou aí, com mais de uma página, com bastante imagem, você vai trabalhando e vai dando Ctrl S, Ctrl S, Ctrl S. Quando você vê, o arquivo está com 30 MB. Eu criei esse script aqui para poder atribuir um atalho para o meu Save As de forma mais rápida. Vou salvar esse arquivo aqui. Ele já está salvo. Ó. Vamos botar a imagem aqui, né? Cópia, salvei. Não, salvar como sempre vai. O Ctrl S, ó, já fez ele pular de menos de 1 MB para quase 2 MB. Então eu criei esse script aqui com um atalho de teclado. 19 não tá, mas ó, ele já me mostra o tamanho que o arquivo tinha, o tamanho que ele tem agora, e se eu quero fechar o arquivo. Não. Não ou sim. Ctrl S, se eu quero fechar, eu dou um fechar e ele já fecha o documento. Isso aqui é legal quando vocês estão trabalhando com um monte de documento. Já faz Isso, um projeto gráfico, alguma coisa. Show de bola. Feito, acho que era isso. Show. Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a script, a expressão regular, assim como o Felipe, a Dual Pixel, eu estou à disposição também. E é só chamar. Beleza. Valeu, Xará. Obrigado, eu que te agradeço, Felipe. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade e sucesso para todo mundo. Deixa eu compartilhar aqui agora.
você precisa, acho que, desabilitar, né? Já terminei a minha... Aqui. Vê se você consegue agora. Agora foi. Então, pessoal, aqui, olha só, vocês vão receber esse material por e-mail, certo? Ali também as orientações ali da oferta, desse pacote aí bacana que o Felipe disponibilizou. Eu também vou compartilhar esse PDF com vários links, assim, de várias fontes de script, né? O primeiro deles é até para aprender a fazer, né? No nível já de programação, todo esse conjunto aqui é para você baixar scripts. E um dos principais sites assim para a gente localizar script é esse aqui, o Peter Carrel. Ele é um desenvolvedor, né, Felipe? Ele é bem conhecido aí no mercado. Isso, ele é o mago do JavaScript para InDesign. E ele tem esse site aqui, bem objetivo, e tem várias, para nota de rodapé, ele tem um conjunto aqui só para nota de rodapé, só uma questão de achar aqui agora. Aqui, ó, Notes, EndNotes, de nota de rodapé para nota de fim, vice-versa, Inline Notes, é algo assim, a universidade da nota de rodapé está aqui. Como é que o InDesign melhorou, né? Na versão 2018 e 2019, recebeu aí melhorias na nota de rodapé. Mas o que você precisar de nota, certamente, e ele responde, você pode até mandar e-mail, ele responde, ele tem interage aí com os visitantes do site. Gente, agradeço muito e eu tenho aqui um último recadinho. Eu convido vocês a participarem desse grupo de estudo, né, que eu estou formulando aí para esse mês de novembro. A minha ideia é gerar 12 vídeos com as principais etapas, né, do fluxo de diagramação e criar um grupo realmente que troca, que compartilhe, que eu seja ali o ponto de partida para o grupo aí enriquecer também. E acho que vai ser bem interessante. Eu vou fazer uma oferta aqui, tem até a Cristiane, ela já adquiriu, eu vou começar a divulgar isso amanhã, que eu estava esperando o webinar passar. Eu coloquei um valor assim de comprometimento, a ideia realmente é ter a participação de vocês. É uma informação bacana, se você já curtiu aqui o que eu coloquei, o que eu trouxe de script. Eu voltei até a estudar o InDesign para preparar esse pacote de vídeos. Então, é algo assim que eu fui lá nos universitários lá da Adobe, fui caçar informação para colocar só o filé ali do que o InDesign tem, desde informações que talvez alguns já conheçam, até aquele recurso esquecido, escondido, aquele pulo do gato. Eu vou trazer em vídeos curtos para vocês. Eu vou estar alterando o valor para R$50 até amanhã, meio-dia. Então, participa, aproveita, compartilha aí para quem você quer ajudar também a otimizar o trabalho, a melhorar a diagramação. Então, eu vou estar alterando agora e até amanhã, meio-dia, a Cristiane, depois eu faço até um reembolso para ela, que ela acabou sendo a primeira aluna aqui, ela já comprou, mas eu dou depois um desconto aí para você, reembolso. E depois de amanhã, depois de meio-dia, vai voltar o preço normal e eu vou começar a divulgar. E eu quero fechar esse grupo para começar 5 de novembro. Terão 3 vídeos por semana. Isso, abordando desde a importação do Word até o fechamento. Eu realmente fiz aí uma pesquisa de todas as fontes que eu tenho de informação para selecionar aí pelo menos umas 30 técnicas, de 25 a 30 técnicas, que eu acho importante todo diagramador saber. E isso em vídeo de uma maneira bem fácil. Vai ficar tudo disponível por 2 anos para vocês, beleza? Então, aguarda aí que eu já vou compartilhar também por e-mail esse link já com preço alterado. Gente, foi muito boa a participação de todos. Acho que pretendo fazer mais webinar desse. Na verdade, esse aqui é um esquenta para o ano que vem, que o InDesign faz 20 anos. E no mês de novembro vai rolar esse grupo, mas em dezembro ou janeiro eu vou fazer um sobre interatividade no InDesign. E aí também abordar todo esse viés do programa. Isso é um design aí, várias facetas, né? E até, de repente, mais temático. A gente consegue refinar ainda mais esse tema. Por exemplo, fazer um só de nota de rodapé, fazer um só de documento, né? Documento longo, com book. Dá para ir aprofundar em temas mais específicos, né? E trazer mais informação também. Beleza, gente? Então, tudo isso vai por e-mail. Fica aí online. E o link eu vou compartilhar aqui já, né? Deixa eu passar aí para vocês. Ó.
link do grupo. Quero ver todo mundo lá. A gente trocando, enriquecendo aí, para começar 2019 aí com o pé direito. Gente, voltando aqui, ó. Show de bola. Agradeço aí a participação de todos. E é isso. Alguém quer falar aí as últimas palavras, Felipe? Alguém quer comentar alguma coisa? Da minha parte, só agradecer a todo mundo e tamo junto. Show de bola, pessoal. Aqui, comentário. Qualquer dúvida pode mandar por e-mail também. Esse é o link da inscrição, tá ali em cima, mas eu vou mudar o valor. Só fechar aqui. Valeu, gente. Forte abraço. Show de bola. A gente vai se falando por e-mail e daqui a pouco pelo WhatsApp. Tchau, tchau.